acho que da maioria de vocês, não sou psicóloga, eu sou formada em Direito, sou membro da Comissão da Criança e do Adolescente da UAB, do Estado aqui do Paraná, sou assessora jurídica do Tribunal de Justiça do nosso Estado e sou mestranda em Psicologia Forense pela Universidade de Tuiuti do Paraná, e cujo meu tema de dissertação é a Justiça Restaurativa. Então, a Justiça Restaurativa, ela é um tema novo, em que talvez muitos de vocês sequer tenham ouvido falar. No âmbito acadêmico, por exemplo, na área jurídica, não é um tema abordado, né? Ele está iniciando agora nessas práticas de psicologia forense ou psicologia jurídica, mas que ainda não é tema obrigatório das grandes faculdades de direito. Mas é um tema que eu me sinto muito à vontade de apresentar aqui para vocês, porque é um tema que requer uma abertura muito grande em relação à transformação das pessoas, né? Na crença do ser humano. E eu acredito que vocês, psicólogos, isso é inerente, né, de vocês, ou tem que ser. Enfim, o que é essa tal de justiça restaurativa? Ela é uma forma diferente de se fazer e de se pensar em justiça. E aí, quando a gente fala em justiça, embora que hoje o nosso tema específico seja mais voltado para a justiça infanto-juvenil, ou mais especificadamente ao adolescente, mas a justiça restaurativa, ela se insere na justiça, tanto na justiça infanto-juvenil quanto na justiça criminal também, sendo diferente. Por quê? Eu trouxe uma realidade para vocês, não da área juvenil, mas sim da área dos imputados, ou seja, dos maiores de 18 anos, porque é um pouquinho mais chocante e é mais difícil das pessoas acreditarem na justiça restaurativa para os adultos. Então eu prefiro começar por aí para depois vocês verem que para os adolescentes ela se amolda de uma forma um pouco melhor. Então a nossa realidade hoje é uma realidade de uma justiça com penas privativas, na grande maioria privativas de liberdade, que são cumpridas no sistema carcerário, e de uma forma geral, como nós temos uns índices de criminologia crescendo e também de aplicação de medidas, tanto socioeducativas de privação de liberdade, quanto de penas privativas de liberdade, o sistema carcerário está aumentando cada vez mais. Tanto é que hoje, no nosso país, nós somos o 4º país com o maior número de população carcerária. E isso sendo feito em estudos criminológicos, essa progressão ela está crescendo a ponto de que isso vai simplesmente dobrar nos próximos anos, né? E aí, qual é a solução, então? Qual é a política mais adequada para isso? É a criação, construção de mais presídios ou mais centros de socioeducação, como, por exemplo, é o sistema, né, que a Renata acabou de nos trazer? Essa seria a solução? Né? Então, a solução é a gente encarcerar cada vez mais, sabendo-se que a reinteração ou a reinserção no crime, ela também é muito corriqueira. Então, não basta a gente ter presídios para aqueles que cometem, mas a gente precisa também que aquelas portas estejam abertas para aqueles que irão retornar. E quem são, gente, essas pessoas, quando a gente fala em sistema carcerário, ou quando a gente fala em adolescente cumprindo medida de internação, quem que é esse adolescente que está lá cumprindo essa medida de internação? Então, quem que é esse infrator? Quem que é esse bandido? Quem que é esse agressor, esse homicida? Porque esse é o nome que a gente dá para eles, né? A gente qualifica eles desta forma. E muitas vezes a gente esquece que são pessoas que cometeram um crime ou que cometeram um ato infracional, como já foi dito aqui. Muitas vezes há essa confusão, né, entre o crime cometido com a própria pessoa que cometeu, como se isso fosse inerente àquela pessoa, né? Ela é o crime em si. E a partir do momento em que a gente qualifica essa pessoa, seja um adolescente ou seja um adulto, como esse homicida, esse infrator, esse assassino, a gente passa a não ter mais uma certa identificação com essa pessoa, né? Ele passa a pertencer a um mundo que não é mais nosso, né? A gente quase que até esquece que ele é um ser humano, né? Por quê? Pela simplesmente falta de identificação. Porque não há nada naquela pessoa que eu identifico comum a mim, ou comum à minha vida, ou comum à minha criação, à minha educação, né? Porque ele escolheu aquilo. Porque eu escolhi estudar e trabalhar. Ele escolheu roubar e matar. Então, se ele quis assim, nós somos completamente diferentes, porque minha escolha foi diferente da dele. Será que é assim? Será que é tão simplista, dessa forma? Será que são simplesmente escolhas?
E aí eu gosto muito de trazer essa referência das tribos indígenas. Por quê? Porque o crime, ele não deixa de ser o ato infracional, e falando na situação do adolescente, ele não deixa de ser uma situação de conflito. Né? A situação de conflito, ela é o quê? No âmbito criminal ou infracional. Ela é uma infração à lei. Então, a partir do momento em que você infringiu a lei, você está num conflito legal. Né? Então, um conflito diretamente com a lei. Mas em toda e qualquer situação de conflitos, por exemplo, as tribos indígenas, como é que elas resolvem essas situações de conflito? Isso até nós vamos ver até por aqueles filmes indígenas, americanos, em que passam essas tribos, essas situações de faroestes, de guerras entre eles, disputas entre as tribos. Funciona assim, se a disputa, ou seja, se um conflito for entre membros da mesma tribo, tá, ele é feito de um jeito. De que jeito? É feito através de um círculo da paz. E que aí se utiliza também aquilo que nós conhecemos como cachimbo da paz. Como que isso funciona? Funciona assim. A partir do momento em que o conflito é entre mim e alguém da minha mesma tribo, eu não posso decidir o conflito com ele. Então a gente não pode marcar uma briga e ver quem é mais forte, então vamos marcar uma luta entre a gente, daí a gente vai ver quem é mais forte, ou vamos ficar aqui discutindo até ver quem ganha, quer ver quem tem mais resistência, seja o que for. Não. Esse conflito não é só entre nós dois. Esse conflito ele passa a ser da tribo toda. E nós necessariamente temos que trazer esse conflito para a tribo. E é a tribo coletivamente que vai decidir. Então, digamos que estamos lá disputando quem que vai ser o líder da próxima guerra, da próxima disputa. Eu ou um outro companheiro da minha tribo. Essa solução vai ser decidida pela tribo toda. Então, nós vamos nos reunir em círculo, e aí nós vamos usar um objeto da palavra, que em regra é o cachimbo da paz, e esse cachimbo da paz, ele tem uma função de empoderamento. Então, o que isso significa? Quando eu estou com esse objeto, eu tenho o poder da palavra, e eu vou poder falar o que eu penso dessa situação. Então, ponderar sobre um e outro, dizer, eu acho que fulano tem mais razão do que ciclano, eu entendo isso, eu penso aquilo. E aí todos têm que, respeitosamente, ouvir a minha opinião. Estando satisfeita, eu vou passar esse cachimbo, esse objeto da palavra para o meu companheiro. E ele, de uma forma também respeitosa, será ouvido. A partir que todos tenham tido a oportunidade de falar, se quiserem, aí nós vamos ter uma decisão em conjunto. Então é uma decisão da tribo, certo? É um respeito comum entre todos os integrantes e é uma solução dada por todos. E a partir do momento em que essa solução é dada por todos, todos participam de forma ativa, ela passa a ser executada de uma forma muito mais natural do que aquela decisão que ela vem imposta por terceiro. Né? E por que isso é colocado de uma forma assim, nessa roda, nessa tribo? Porque nós somos parceiros, nós somos da mesma tribo. Isso significa que nós temos uma identificação. E que eu vejo você tão pessoa quanto eu, tão sensível quanto eu, tão carente como eu, tão poderosa quanto eu me identifico plenamente com você. Então essa disputa, ela tem um limite. Ela não pode ter infração de direitos um em relação ao outro. Agora, contrapartida, quando essa disputa ela é com tribos diferentes, então nós vamos aqui resolver um conflito entre a nossa tribo e outra tribo, aí já não há mais essa ideia de identificação. Daí é o outro, daí é o inimigo, daí é o diferente. E aí, a partir do momento em que eu não te vejo mais como semelhante a mim, eu te vejo como inimigo, não há mais essa imposição de limites. Aí vale tudo. Né? Aí o que impera? Impera a vingança. Aí impera uma guerra sanguinária e nós não temos mais limites. Né? E essa é muito a ideia hoje da nossa justiça. Tanto a justiça juvenil quanto a justiça criminal, que a gente chama de justiça retributiva. E por que a nossa justiça é retributiva? Porque aquele que comete um mal, o que seria esse mal? Um crime ou um ato infracional, deve ser lhe dado o quê? Um outro mal. Né? Então, uma pena ou uma medida socioeducativa. Então, é o combate do mal pelo mal. Né? E aí a gente pensa, até que ponto isso é eficaz? Né? Porque na nossa área de infância, a gente tem, isso foi muito bem trazido pelas colegas psicólogas que me antecederam,
Porque nós temos uma regra na nossa Constituição Federal, no artigo 227, que diz que é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar os direitos de crianças e adolescentes. Que direitos? Praticamente todos. Todos os direitos fundamentais de criança e adolescente. Que criança e adolescente são esses? Todos. Todas as crianças e todos os adolescentes. Não importa a condição de vulnerabilidade ou não, situação carência econômica, são todas as crianças e adolescentes. Então, se uma criança ou um adolescente comete um ato infracional, em regra, não raras vezes, e até ousem dizer que praticamente em 100% das vezes, ela já teve, sim, um direito violado. Porque se ela estava numa situação de vulnerabilidade, é porque ela teve seus direitos violados. Violados por quê? Pela família, pela sociedade e pelo Estado. Porque se é dever desses três, ou seja, se é dever de todos garantir esses direitos foram violados, significa que a responsabilidade são solidária, tanto da família, quanto do Estado e quanto da sociedade. E aí, como a colega trouxe, não raras vezes, ela só vem a conhecer esse Estado que tinha o dever de garantir os seus direitos, quando esse Estado se apresenta como uma forma repressora. Então, eu não estava lá para garantir o seu direito de acesso à escola, eu não estava lá para garantir o seu direito de acesso à moradia, o seu direito de garantia de convivência com a sua família. Realmente eu não estava. Mas agora que você pisou na bola, eu estou. E aí você vai me conhecer. E aí você vai ver minha força. E aí, é esse Estado que nós queremos, mas é essa lógica que a gente adota. Nos nossos discursos, na imprensa, na nossa vida em sociedade, quando a gente discute isso até nas nossas casas, no almoço de família, quando a gente escuta na televisão crime, a gente vai e fala: bandido bom é bandido morto, Vamos combinar que tinha que mesmo que dar um jeito de matar todo mundo, exterminar essa raça. Quantas vezes a gente não escuta isso? Por pessoas próximas a gente. Ou não raras vezes, a gente acaba nós mesmos falando isso. E aí as pessoas até perguntam: Marita, você fala isso porque você nunca foi vítima de um crime? Fui. Fui vítima de um crime e ainda, por sorte, ou por azar, ou por obra do destino, num crime em que os agentes eram maior e adolescente. E que o que cometeu o ato ainda, o que portava a arma, o ato mais violento, era adolescente. E eu estava com toda a minha família, eu tenho um irmão de 12 anos, meu irmão foi abordado. E aí meu pai falava: pelo amor de Deus, Marita, agora não é hora de você vir com aqueles seus discursos, por favor. E aí a ideia foi: não, mas aí agora você quer que eles cumpram, agora você quer se vingar deles, Agora, se você quisesse que eles levassem uma surra, esses você quer. E de fato não, gente. Porque quando a gente tem a oportunidade de trabalhar nessa área, a gente vê que essas práticas tão repressoras, elas são completamente ineficazes. Elas são com aquela ideia de vingança mesmo, de liberação do ódio. Então, para que servem? Servem para liberar esse ódio, essa raiva que eu estou sentindo. No mais. Até porque você não tem acompanhamento nenhum. Por mais que você saiba que aquela pessoa que te assaltou, que roubou um familiar teu, foi espancado como você queria que fosse numa delegacia, foi torturado ou foi preso, depois, você tem algum interesse em saber se esse espancamento, se essa prisão serviu como alguma coisa? Aí já não, era só aquilo. Basta? Basta para você como vítima? Porque com certeza para aquela pessoa na situação de agressor, não vai ter eficácia absolutamente alguma. Então, a justiça restaurativa, ela vem justamente com uma forma alternativa. E quando eu falo alternativa, ela não vem como uma forma para substituir a justiça retributiva e a justiça comum. Então, todo esse sistema que foi trazido anteriormente, de aplicação de medidas socioeducativas, tanto em meio aberto quanto em meio fechado, tanto a situação também das penas em relação aos imputados, a justiça restaurativa ela não vem para substituir isso. Então nós estamos propondo aqui não ter mais pena, não ter mais presídio, não ter mais medida de internação. Não é isso. É que elas sejam trabalhadas com outro viés. Qual é o viés da justiça restaurativa? É um viés de responsabilização autônoma. Por quê? Porque como funciona a justiça retributiva?
tanto o adolescente que comete um ato infracional, quanto um adulto que comete um crime, ele entra no Poder Judiciário, e é o Poder Judiciário que vai analisar. No nosso caso, da infância e da juventude, nós temos o apoio técnico da equipe, que vai trazer o relatório, como bem as colegas trouxeram. Mas a decisão mesmo, ela é dada pelo juiz. Então, é o juiz, no caso concreto, que vai dar aquela medida, certo? E essa decisão, embora o Estatuto tenha uma prática, e que um dos princípios do Estatuto é a participação ativa do adolescente, ele tem que participar do processo no qual ele está imputando um ato infracional, não raras vezes essa participação ela não é muito significativa. Ela acaba sendo uma participação muito simbólica. E aí a decisão judicial, ela vem como uma decisão judicial quase que unilateral. Uma decisão vinda só do juiz. Né? E uma decisão vinda de cima. Vinda de alguém dizendo assim, ó, você cometeu isso e eu estou te dando aquilo. E não raras vezes, esse adolescente, ele não tinha nem a compreensão sequer para saber o que ele cometeu. E aí aqui nós não estamos falando com uma ingenuidade de que ele não sabia que o que ele cometeu era errado. Não, eu não estou falando que ele não sabia que aquilo era errado, que aquilo era ilegal. Mas talvez ele soubesse que aquela conduta não era adequada, não era correta, mas ele não sabia as dimensões daquilo. Né? Ou a compreensão de valores dele não é muito diferente da nossa. Né? Aquilo em que eu entendo como sendo errado, eu chegar aqui e não cumprimentar, ou eu tropeçar e não pedir uma desculpa, né? Esses valores que eu tenho, às vezes isso sequer é passado para eles. E aí, imagine uma outra dimensão, então. Né? Essa situação de que o que é do outro não me pertence, né? Respeitar o que é cada um, o que é de si. Esses valores não são passados para ele. Então, embora ele saiba que ele esteja fazendo algo que não é legal, que é errado, ele não tem essa dimensão do valor. Né? Do quanto isso vai ressurgir naquela pessoa que ele está cometendo. Né? A ideia dele é muito mais de saciar uma necessidade dele, e ele não entende que isso vem em detrimento de um direito de uma outra pessoa. Né? O que aquela pessoa sentiu ou não sentiu, qual que foi a conduta, qual que foi a história daquela pessoa em que ele violou aquele direito. Então, qual que é o papel da justiça restaurativa? A justiça restaurativa, ela vem para trazer a pessoa que cometeu um ato infracional, o adolescente que cometeu um infracional, ou um adulto que cometeu um crime, ele é trazido de uma forma integral ao processo. E ele participa de todos os atos ativamente. Inclusive, depois, em relação à pena ou à medida socioeducativa que lhe será imposta. A proposta é trazer para ele a dimensão do erro dele e a extensão do dano que ele cometeu em relação à vítima. Por isso que a participação da vítima, ela também é essencial. Por quê? Porque o nosso foco na justiça restaurativa não é o ato infracional cometido. Não é o homicídio, não é o roubo, não é se o roubo foi de R$1 ou foi de 1 milhão. Isso é trazido como elemento, Não estou dizendo que isso será ignorado. Mas o nosso foco será as necessidades. Necessidades de quem? Necessidades tanto dessa pessoa que cometeu esse ato infracional, quanto da pessoa que foi vítima desse ato infracional. Porque se ele veio a violar um direito, é porque ele tinha uma necessidade anterior. E quando a gente fala em necessidade, não significa que, se ele roubou um carro é porque ele tinha necessidade de ter um carro. Né? Não é essa necessidade do bem material, não é a necessidade do dinheiro. É uma necessidade muito mais profunda, muito mais ampla. Né? Quais eram as necessidades dele como pessoa para que ele tenha buscado esse meio? E essa vítima, né, que teve seus direitos violados, quais são as necessidades dela? É a reparação pura e simples do dano? Né? Porque uma pessoa que teve, então, um carro roubado. Então, ontem eu tive meu carro roubado. E aí, esse meu carro foi roubado por um adolescente que veio de uma forma muito violenta, me subtrair esse meu carro, num ambiente em que eu frequento todos os dias, por exemplo, na saída do meu trabalho, né? E que isso me causou um trauma grande. Né? Hoje eu estou extremamente abalada emocionalmente com essa situação, numa situação me sentindo extremamente insegura, e não sei se eu vou conseguir voltar a dirigir, não sei se eu vou conseguir voltar a frequentar aquele ambiente com aquela naturalidade que eu tinha.
Então, se hoje, simplesmente, aquele meu patrimônio que foi subtraído, ou seja, o meu carro, ele fosse restituído a mim, não significa que todos os meus danos foram reparados. Porque os meus danos, eles podem ter sido de uma forma muito mais extensa e muito mais profunda do que aquele próprio bem. Né? E a partir do momento em que a gente vai buscar essa necessidade com a vítima, é essa necessidade que a gente vai trazer para o adolescente. Né? Além de dizer para ele que ele subtraiu algo que não era dele, vai ser dada a oportunidade de ele entender qual foi o real dano que ele causou naquela pessoa. Qual foi aquela extensão. E que muitas vezes isso é feito de uma forma muito irreal para o adolescente. Né? Principalmente o adolescente. Ele não consegue ter essa dimensão do que ele causou. Né? Do quanto e por quê? Porque não raras vezes ele não teve alguém que teve uma violação, que teve uma perda, que colocou isso para ele, né? Que colocou essa questão em valores, que colocou essa questão em independência. Então, isso é feito de uma forma quase que natural para ele. Né? Ele entende assim, você tem, eu não tenho, eu quero, então é direito meu. Ele vê aquilo até como um direito dele, violar um direito teu. Por quê? O que você tem que ele não tem? Por que você pode e ele não pode? Né? E como ele não se identifica no teu caminho que te fez ter a vida que você tem, ou conseguiu o que você tem, ele não consegue vislumbrar esse caminho, até como foi dito aqui nos exemplos, né, em que até a Renata trouxe, de que o que ele almeja, o que ele espera para a vida dele, ele não consegue ter a dimensão, né, do que é preciso, do que você, psicóloga, que está falando ali com ele. Às vezes eu acho que eles pensam que você apertou um botão, psicólogo, e virou psicólogo. Né? Eles não têm essa dimensão do caminho traçado, do estudo, do que é a vida, do que, né, o peso disso. Então, isso precisa ser passado para eles quando eles violam o direito. Né? Eles precisam entender a dimensão disso. Então, são essas necessidades que nós vamos buscar. E por que isso é tão importante? Porque hoje, no nosso sistema, que nós chamamos de justiça retributiva, aqui, na verdade, vocês podem ver nesse quadro, a gente fez como uma forma como se fosse, não houvesse diálogo, né? Uma forma de contraposição entre a retributiva e a restaurativa. O que na prática não é assim. Eu optei isso só de uma forma didática para que fique nítidas as diferenças. Mas como eu já deixei claro, elas comungam. Né? Há perfeitamente um diálogo entre a justiça retributiva e a justiça restaurativa. Então, na retributiva, o que é o crime? O que é o ato infracional? Ele é visto como uma violação à regra. Então, se você cometeu uma conduta que está lá tipificada como crime ou como contravenção penal, você cometeu um ato infracional. Então, basta o que você cometeu, está escrito lá como norma. Já para a justiça restaurativa, não é de uma forma assim tão simplista. Né? O crime, o dano, o ato infracional, ele é visto em relação ao dano efetivamente causado à pessoa. Né? Então, é de uma forma muito mais extensa, muito mais abrangente. Quem é a vítima do crime para a justiça retributiva ou do ato infracional? É o Estado. Tanto é que é só o Estado que tem o poder de lhe dar uma decisão, de lhe dar uma sentença, de lhe dar uma decisão lhe imputando uma pena ou lhe imputando uma medida socioeducativa. Agora, na justiça restaurativa, nós vemos que a vítima não é o Estado como um poder exclusivo que sofre, né? Que tem essa situação de empoderamento, e sim as pessoas e relações como vítimas. Né? Ele é feito de uma forma muito mais individualizada, de uma forma muito mais pessoal, personalizada. Então, o Estado, na retributiva, o Estado e o ofensor vistos como partes primárias. Então, no ato infracional, quem é o autor da ação, da representação, ou seja, da ação para apuração de ato infracional, é o Ministério Público. E o Ministério Público, ele também é parte do Estado. Então, nós temos o Estado como aquele que vai te acusar e o Estado como aquele que vai te defender. Então, é um empoderamento muito grande do Estado. Né? Já na retributiva, a gente traz as pessoas para participarem disso. Não há uma acusação direta e não há uma decisão vinda de um terceiro. São as partes envolvidas que estarão ali como protagonistas desse processo. Né? As necessidades e direitos da vítima são ignorados no nosso processo comum. Como eu disse para vocês, a vítima ela vai ser ouvida lá na delegacia para fazer o boletim de ocorrência, ou no nosso caso, o boletim
de fatos circunstanciados, e depois vai ser ouvida perante o juiz lá na audiência em continuação, falando aqui de apuração de ato infracional. Então a vítima é ouvida por quê? Vai ser perguntado para ela: você sofreu um dano? E eu aqui na situação de vítima: sim, sofri. O que aconteceu? Ontem eu estava saindo do meu trabalho e aí vieram e levaram o meu carro. Você reconhece que foi esse adolescente que foi? Sim, reconheço. Foi com violência? Sim, foi. Ok, muito obrigada. Então o objetivo dessa vítima é verificar se de fato ocorreu um ato infracional e se esse ato infracional de fato foi cometido pelaquele adolescente ali que está respondendo o processo. Ponto. Acabou aí a participação da vítima. Se a vítima até não tiver um interesse, ela sequer sabe depois se esse adolescente recebeu uma medida socioeducativa ou não. Qual medida socioeducativa ele recebeu? Muito menos aí como ele cumpriu essa medida socioeducativa. Por quanto tempo, se é que cumpriu, se descumpriu, quanto tempo ficou, se saiu melhor, se não saiu. Esse relatório, esse PIA, esse plano de atendimento que foi feito ao adolescente, nada disso a vítima tem esse retorno. Então, por isso que não raras vezes dá essa sensação de impunidade. Porque você não sabe o que aconteceu. Você desconhece o sistema. E aí, principalmente quando a gente fala de adolescente, como as colegas trouxeram ali, há uma ignorância muito grande por parte das pessoas, da sociedade e da mídia sobre como é o sistema socioeducativo, principalmente da internação. Por quê? Porque o sistema da justiça juvenil, ele tem regras e nomenclaturas diferentes, é uma responsabilização diferente para os maiores, dos imputados. Agora, o ser diferente não significa que não há responsabilização. Até porque, no estatuto, a norma diz que medida socioeducativa é sim medida de responsabilização, só que a finalidade dela não é só de responsabilizar, ela tem a finalidade também pedagógica, ou seja, a finalidade de restaurar aquele adolescente. E principalmente, por que essa finalidade pedagógica? Porque adolescente, como já foi dito, ele está numa peculiar fase de desenvolvimento. E isso nos dá muito mais chances para trabalhar com essa pessoa do que com um adulto fosse. Não significa que o adulto não pode ser trabalhado. Sobremaneira, claro que sim. Mas o adolescente ele está numa fase peculiar que as transformações são inerentes a essa fase. E que então, se você tiver técnicas adequadas, você consegue trabalhar isso de uma forma muito mais satisfatória. Então ele vai cumprir essa medida de internação. Então não é prisão. Aí ele vai cumprir isso num centro de socioeducação. Então não é sistema penitenciário. Aí lá no centro de socioeducação, porque ele não foi preso, ele foi apreendido. Lá no centro de socioeducação, ele vai ficar numa cela, ele vai ficar num alojamento. E esses nomes, no imaginário dos leigos, eu acho que dá a entender assim, o centro de socioeducação é um centro de recreação, em que tem pula-pula, cama elástica, autorama, enfim, e que o adolescente fica lá se divertindo ou não fazendo nada, dormindo um dia inteiro. E aí não tem a ideia de responsabilização. E aí, como foi dito, pode até não ser tão legal assim, mas é só por 3 anos. Só por 3 anos. Se vocês me perguntarem o que aconteceu na minha vida nos últimos 3 anos, de fato pode ser até que eu nem tenha algo tão assim surpreendente para contar, para dizer, eu vou aqui apontar algumas coisas para vocês. Agora, se vocês me perguntarem o que aconteceu na minha vida dos meus 15 aos 18 anos, eu tenho muita história para contar. Porque foi ali que eu conheci o meu maior amor, a minha maior decepção. Foi ali que eu achei que eu fosse morrer por causa daquilo, que eu fosse... tudo tem uma dimensão muito grande. O tempo é diferente, a proporção das coisas são muito diferentes. Então, subtraído uma pessoa 3 anos na fase de adolescência é muito grave. O peso disso é muito severo. E as pessoas não têm esse conhecimento. E aí, por isso que a gente vê muito esses discursos, da redução da maioridade ou da ampliação desse prazo. Por quê? Porque quando as pessoas são vítimas de um crime ou de um ato infracional, elas não têm conhecimento da realidade do judiciário. Então, elas não sabem o que acontece. O máximo de proximidade que elas têm é ali com aquela audiência. E quando vem um advogado e diz, olha, agora vai acontecer isso. Agora ele vai receber uma medida socioeducativa.
né? E aquele advogado que também é um advogado criminalista, que não é ambientado à área da infância, ele também vai dizer isso para o cliente dele. Ah, vai receber só uma medida socioeducativa. Nem espere, porque realmente não vai dar nada. É esse o discurso. Né? E aí nós não podemos adotar isso por essa ignorância. Né? E aí por que nós temos uma nova proposta? Né? Porque é uma proposta que vem justamente trazer o conhecimento também da vítima. Né? O que pode acontecer com aquele agressor, com aquela pessoa que violou o direito dela. E a partir do momento em que a gente traz todos esses protagonistas, tanto aquele que cometeu o ato infracional, quanto aquele que foi vítima desse ato infracional, ambos são trazidos para o mesmo momento, para a mesma oportunidade, trazer quais são as suas necessidades anteriores ao fato, as suas necessidades no momento do fato e as suas necessidades dali para frente. Isso é feito de uma forma que dá muito mais uma sensação de responsabilização para a vítima, em que o agressor será responsabilizado, quanto do agressor no peso dessa responsabilidade, porque ele está participando de uma forma muito mais ativa. Então, assim, a justiça retributiva, que é o nosso foco de hoje, né, é muito foco no crime, na ação em si. Né? Já a restaurativa, não. Qual que é o central? O centro é um problema. Nós temos um problema que precisa ser resolvido. E não raras vezes, por exemplo, no caso de um homicídio, qual é a solução para um crime de homicídio? Para a vítima? Vai me dizer, não, como você está me trazendo isso como a resolução do problema se quem morreu foi meu pai, e aí? Você vai trazer meu pai de volta? Não, eu não vou trazer teu pai de volta. Mas a justiça retributiva também não vai. Né? E o que muda na sua vida? Dá uma pena para essa pessoa ir lá cumprir, por quê? De fato, sim. Né? Muitas vezes a gente chama, como naquele discurso que eu coloquei ali no início, o bandido do mal, ele é uma pessoa do mal. Né? O adolescente que comete um ato infracional, ele é do mal. Então, se ele é uma pessoa do mal, não raras vezes ele se tornou essa pessoa do mal porque ele estava num ambiente do mal. Né? Um ambiente que não favoreceu ele a ser uma pessoa do bem. E aí o que você pega? Ah, então você que agora é uma pessoa do mal, sabe o que eu vou fazer com você? Vou pegar você, vou colocar junto com várias outras pessoas do mal, vou colocar você também, não é o suficiente juntar todas as pessoas do mal. Para ficar melhor, eu vou juntar todas as pessoas do mal num lugar extremamente desconfortável, e que num dia como hoje vocês vão morrer de frio. Também não vou dar uma alimentação muito adequada, não. Tá? Vocês vão comer o que tiver. Vou deixar vocês extremamente ociosos, porque se vocês não tinham tanto tempo para pensar no mal e ainda assim desenvolver, agora vocês vão ter bastante tempo para discutir coisas do mal. E aí, quando eu achar que aí foi o tempo suficiente, eu vou soltar vocês, mas aí eu vou querer que vocês se tornem uma pessoa do bem depois disso, tá? Gente, se você contar essa historinha do bem e do mal para uma criança de 5 anos, ela vai dizer que isso não existe. Não tem como, não dá certo. Né? É uma lógica que não faz o menor sentido. E essa é a nossa lógica hoje. Juntar pessoas do mal, num lugar do mal, dando situações do mal e querendo que elas saiam do bem. Né? Não faz o menor sentido. Então nós precisamos efetivamente trabalhar com essas pessoas. Né? Acreditar na transformação delas. E aí vem a técnica restaurativa. Então, por que a técnica restaurativa ela pode conviver em parceria com a técnica retributiva? Porque o que vem a ser a técnica da justiça restaurativa? É a técnica do círculo restaurativo. O que é esse círculo restaurativo? Ele é um encontro, tá, entre a vítima e o agressor, que são, digamos, os agentes, os indivíduos primários, também podendo ter a participação dos secundários. Quem seriam esses secundários? Os secundários poderiam ser a família, por exemplo, se esse ato infracional aconteceu numa escola, pode ser os professores, pode ser alguém da sociedade, pode ser um amigo, alguém que alguém se identifica. São pessoas que vão poder auxiliar e apoiar aqueles indivíduos na busca do quê? Daquelas necessidades que nós vimos que era foco. E aí, tanto o agressor quanto a vítima vão poder discutir, na presença desses terceiros apoiadores, a melhor solução para
para aquela solução de conflito que aconteceu ali. E aí vocês podem estar pensando, então tá bom, então você está querendo me dizer que aí a pessoa ontem que roubou o teu carro, que agiu de super violência com você, amanhã você vai encontrar numa sala, vocês vão sentar e vão bater um papo e vão sair dali amigos conversando sobre o problema? Não. Por isso que a justiça restaurativa é um procedimento que requer muita técnica. E essa técnica, ela vem principalmente de vocês, psicólogos. Então, a participação de vocês, psicólogos, na justiça restaurativa é essencial. Por quê? Porque a justiça restaurativa, um dos pressupostos dela é o consenso. Por quê? Porque nós já temos a justiça retributiva, que é arbitrária. Então, você, adolescente, que comete um ato infracional, não é dada a opção para você. Você quer responder um crime ou não? Você quer receber uma medida socioeducativa ou não? Você não tem essa opção, certo? Então, essa você vai ter que responder. Agora, a restaurativa não. Vai ser passado para você qual é o conceito da justiça restaurativa, o que a justiça restaurativa busca, quais são as finalidades, o que é esperado da justiça restaurativa, e aí é colocado a você, tanto o agressor quanto a você, a vítima, a opção se você quer ou não participar. E aí, por isso, são feitos pré-ciclos restaurativos. E esses pré-ciclos restaurativos, então, eles são feitos de forma individualizada, com o agressor e com a vítima. Então, de preferência, feito com um facilitador, que é um técnico, né, que tem que ter um estudo aprofundado acerca das temáticas e dos procedimentos da justiça restaurativa. E ideal é que seja feito em parceria com o psicólogo. Que o psicólogo possa ajudar a introduzir e sensibilizar aquela pessoa à prática da justiça restaurativa. E da onde vem essa sensibilização? Por que a participação do psicólogo? Porque nesse momento, o que nós precisamos criar entre o agressor e a vítima? Empatia. A gente precisa que, em algum momento, aquele agressor se identifique de alguma forma com aquela vítima. E vice-versa. Que eles possam se reconhecer como semelhantes em alguma situação, em algum momento, em alguma circunstância, com alguma característica. E que isso vai podendo facilitar a aproximação entre eles. Porque a partir do momento em que eu não enxergo você como meu semelhante, eu posso chegar a reconhecer as suas necessidades. E as suas necessidades não vêm como forma de justificar o que você fez. Então não é para o agressor vir e dizer, mas veja bem, a minha mãe morreu, eu não conheço meu pai, eu sou pobre, eu nunca comi, por isso eu tinha que roubar. Daí vem a vítima, agora eu entendi, é verdade, então você tinha que roubar. Não é isso. Não é essa a necessidade que nós estamos falando. São as necessidades muito mais reais, muito mais profundas. São histórias de vida. Não são escolhas tão simplistas assim. Certo? Então, por isso que nós precisamos do psicólogo para fazer justamente essa sensibilização. Aí, estando ambos sensibilizados, a gente vai então para o encontro, se eles concordarem. E aí, nesse encontro, eles já estão sensibilizados, estão na presença de um facilitador, estão na presença dos psicólogos, e aquelas equipes de apoio que eles vão escolher, quem eles querem chamar para apoiar. E aí nós vamos discutir, então, essas necessidades, discutir o que aconteceu e qual é a responsabilização mais eficaz e adequada daquele adolescente. Porque foi dito ali das medidas socioeducativas. Vai lá fazer numa escola, vai lá pintar o muro de uma escola, vai lá cumprir numa biblioteca. Muitas vezes a medida socioeducativa ela não tem relação nenhuma com o ato que foi praticado. E o adolescente vai lá cumprir de uma forma extremamente banal, em que ele sequer faz vinculação com o ato que ele praticou. E aí aquilo não entra como forma de responsabilização para ele. E daí não é o suficiente para que ele ache que ele não possa mais cometer aquilo. Ele não consegue entender o grau de violação do ato que ele praticou. E isso lhe dá o direito, entre aspas, de cometer novamente. Então nós precisamos de medidas que sejam efetivamente voltadas ao ato que ele cometeu. Que tenham um senso de responsabilização do ato que ele cometeu. E o senso pedagógico, porque aí ele tem que ser capaz de cumprir essa medida que nós iremos propor, além de ser capaz de cumprir, a partir do momento em que ele participa dessa decisão, e que essa decisão não vem como um juiz dizendo para ele participou ativamente da escolha dessa decisão, as chances que ele tem de cumprir isso é muito maior.
Porque ele se sente integrado àquele movimento, né? Ele foi lá e concordou. Ele entendeu por que ele vai cumprir aquilo. E ele entendeu que então ele precisa ser responsabilizado, ele entendeu que ele violou uma vítima, e ele entendeu que o que é reparar o dano para aquela vítima. Né? Então a responsabilização, ela vem de uma forma muito mais eficaz. E aí nisso a gente busca então esse acordo. Né? É ideal que se chegue nesse acordo? É o ideal. Não significa que a justiça restaurativa, o foco é esse acordo. Pode ser que não se chegue. Pode ser que a gente faça todo esse movimento e não se chegue em um acordo. Perdemos um trabalho? Eu acredito que não. Porque sempre quando a gente está investindo, né, na transformação das pessoas, trabalhando com as pessoas, o trabalho é nunca perdido. Mas se chegar nesse acordo, é nesse acordo que eles vão decidir em conjunto, então, qual é a medida mais certa, mais adequada para a responsabilização desse adolescente. Então, a justiça restaurativa, ela vem como uma forma de justiça fundada na autonomia da pessoa. Né? É o próprio adolescente e a própria vítima ali discutindo o seu processo. E não um juiz, alguém que está lá sentado esperando o problema vir para ele resolver de uma forma técnica. Né? Então esse processo é feito de uma forma muito mais eficaz, porque é uma responsabilidade que se funda na liberdade. As pessoas concordaram em participar daquela forma, né? E elas estão livres para cumprir ou não. Se não cumprir, aí claro que estará sujeita às condutas, às responsabilidades da retributiva. Agora, se ele concordar, nós temos meios, inclusive hoje na nossa justiça, porque a justiça restaurativa hoje já faz parte da nossa realidade no Brasil, né? Porque é um método que foi incorporado pela ONU, então a ONU está disseminando as práticas de justiça restaurativa pelos países, né? E no Brasil, nós temos fortemente, como projeto de piloto, como projetos pilotos trazidos pela ONU desde 2005, com políticas muito concretas em Brasília, Porto Alegre e São Caetano do Sul, com resultados extremamente satisfatórios. E nós temos também, mais recentemente, em 2012, a Lei do SINASE, que já foi trazida para os senhores, que é a Lei do Sistema Nacional de Atendimento Socioeducativo, no artigo 35, que é quando fala sobre a execução das medidas socioeducativas, que um dos princípios deve ser as práticas e medidas que sejam restaurativas. Então, aí nós temos uma abertura legal para a justiça restaurativa. Aí eu trouxe até alguns resultados que estão sendo aplicados com sucesso pelo nosso país, mas que, por conta do tempo, eu só digo para vocês que são extremamente positivos e valem muito a pena. Realmente nós estamos vendo, principalmente com adolescentes, né? Mas ele só é possível se houver parceria e houver crença nisso. Nisso o quê? Na transformação das pessoas. Né? Porque se nós tivermos um poder judiciário, um Ministério Público, se nós tivermos o poder executivo que não acredite na transformação das pessoas, né? Que achem que aquele ditado de que pau que nasce torto nunca se direita é real, não é possível, não teremos espaço para a justiça restaurativa. Ela só tem espaço em ambientes, em pessoas que verdadeiramente acreditam que as pessoas possam ser transformadas. Né? Por isso que eu acho que o ambiente na psicologia é um ambiente muito propício para as práticas de justiça restaurativas, principalmente com adolescentes que estão, né, nesse peculiar estágio de desenvolvimento, ou seja, mais aberto para essas mudanças e transformações. Era isso, gente. Muito obrigada pela Eu tenho duas questões aqui encaminhadas pelo nosso colega Luiz Tadeu Seiro Bernardina, que provavelmente está aqui. Hoje está frio, ele deve estar enroladinho no cobertor lá, assistindo. Ele pergunta para a Márcia se percentualmente qual o interesse dos pais responsáveis na participação junto às medidas socioeducativas. Não com a simples presença nas reuniões, mas na participação efetiva. E pergunta para a Renata se, na sua opinião, o cumprimento do ECA pelo governo está de acordo com o necessário e de acordo com o previsto. Então, foram duas questões online. Eu vou abrir para ver se tem mais alguma questão aqui, daí a gente abre para as respostas, já que o nosso tempo é curto. Eu quero agradecer às três pela exposição e a Maíta de modo especial, porque eu conheço o seu trabalho de perto. Eu quero trazer, no que você falou, quero trazer um caso concreto da justiça restaurativa. Eu trabalho com crianças em situação de risco e numa certa ocasião
aconteceu uma briga entre dois adolescentes, um de 13 e um de 14. E um adolescente agressor acabou dando um chute no rosto do outro companheiro. E a chácara, naquele momento, acolhia 42 entre crianças e adolescentes. Então, o que fizeram os adolescentes? Eles se reuniram e tomaram duas decisões. Uma delas era bater no agressor e o segundo grupo era para expulsar o agressor. E quando eu voltei, eles perguntaram, olha, a gente já se reuniu, a gente tomou a decisão, já julga, já condena, a gente está no papel do juiz, né? A gente tomou a decisão, mas aí eles explicaram, pessoal, nenhuma nem outra. E assim, qual é a terceira? Eu assim, a terceira nós vamos conversar em grupo. Aí reuni os 42 meninos, aí pedi que eles colocassem os seus sentimentos. Eles falaram, olha, isso é uma coisa muito grave, isso não pode acontecer, a gente saiu daqui para livrar de violência, está tendo violência aqui na chácara. Aí eles, quando eles falaram, já jogaram para fora toda a raiva, todo o ódio, desculpa o termo, vomitaram tudo que tinha de ruim. Aí eles foram dormir. O que eu fiz? Eu fui conversar com os educadores. Eles falaram, olha, foi uma situação muito difícil, e se isso vira regra? Aí eu falei, vira regra se o grupo for frouxo. Mas por isso tem psicologia e pedagogia para resolver isso. Fui falar com o agressor. Ele falou assim, olha, eu fiz uma coisa muito ruim, de fato, mas se você quiser me mandar de volta para lá, você pode mandar, foi de lá que eu saí, mas eu queria ficar. Tipo assim, você vai ficar, só que vai ter algumas consequências. Fui falar com a vítima. Ele falou, olha, o que ele fez, eu estou com o rosto muito, muito dolorido, mesmo machucado, mas não precisa mandar ele embora. Porque assim como eu preciso dessa vaga, ele também precisa. Então ele aprendeu muito pouco aqui ainda, então não precisa mandar ele embora. Eu disse, o que é que você quer que faça? Ele me deu um aperto de mão, não era nem um abraço, gente, deu um aperto de mão. Disse, então obrigado, porque você já me deu boa parte da solução. O que eu fiz? Reuni todo mundo de novo, você sabe que dá para, assim, mais tempo. A gente reuniu todo mundo de novo, meninos, educadores. Eu pedi, então eu quero que vocês se abracem. Eles se abraçaram e se perdoaram. Aí foi só que a gente não resolveu ainda. E assim, mas como? Isso não resolveu porque você cometeu uma violência, e a gente não pode banalizar a violência, e precisa ter um trabalho educativo sim. Assim, então agora vocês meninos, por gentileza, vocês determinam uma tarefa para ele. Para que ele possa voltar para a comunidade, ele precisa restaurar aquilo que ele fez. Então, sugira tarefa, e lá na chácara, tarefa tem que ser uma coisa trabalhar, não é só escrever ou desenhar, mas tem que fazer uma tarefa. Então, sugira as tarefas. Aí alguém comentou, então, que você dê para ele 6 meses de trabalho na roça, limpar banheiro, é bom dar trabalho para os outros, né? Aí um menino falou assim, mas tinha o seguinte, eu tenho uma sugestão, qual? Era o mais pequeno do grupo. Assim, para que você não pega esse menino que fez isso com o outro e manda ele para a granja? Eu disse, mas por que para a granja? Assim, porque ele não aprendeu a conviver com as pessoas. Talvez ele consiga aprender com os animais. Você olha nas ruas, os adultos de rua, cercados de cachorro, de animais, né? Aí, e por quê? E no dia seguinte, a gente tem uma granja e ia chegar 9.000 pintinhos. Então você pede para ele lá trabalhar com esses pintinhos de um dia. Quem sabe ele aprenda lá, já que nós não estamos conseguindo ensinar ele aqui. Aí a conclusão foi essa. Então é o seguinte, a gente reuniu com os educadores, não tinha equipe técnica, tá? A gente reuniu com os educadores, e disse, então vamos ver a conclusão. Aí de todas as sugestões era exatamente que esse adolescente fosse para a granja trabalhar durante um mês. 1 hora de manhã e 1 hora à tarde. Com bota, com luva e junto com o educador. Eu tinha que colocar água e ração. Quando eu pensei, eu disse, eu não quero porque eu não vou fazer. Pessoal, meu amigo, a vida dá alguma chance. Você fez uma coisa errada, só que é uma decisão do grupo. Se você quiser ficar, você tem que fazer. Já falo para quem não tem caminho, qualquer caminho serve, né? E assim, então eu vou para essa granja. E assim, só que tem um outro problema. Se você for do jeito que você está, rápido, com essa violência, os pintinhos vão se assustar, e são 9.000, imagina 9.000 pintos numa revolução gritando, o conflito você vai trazer para cá. Aí ele foi. E esse adolescente, que com essa infração, nesse mesmo ano o pai foi assassinado por crack, e o irmão dele também foi assassinado. Você não tem tudo isso, mas a gente precisa trabalhar com você. E ele foi para a granja. Então ele tinha que colocar água cada 15 minutos e mais uma ração no jornal. No primeiro dia ele matou em torno de 50 frangos, tá? Mas fazia parte do processo.
E foi o primeiro, o segundo, terminou o mês, ele estava calmo, tranquilo. Aí a gente pediu que ele fizesse um texto e que ele trouxesse isso para o grupo. Qual foi o sentimento dele? O grupo dos meninos, assim, a gente se conforma porque ele trabalhou. Ele até fez o nosso trabalho. Então, por isso e ele colocou o sentimento, tudo aquilo que ele aprendeu. Conclusão para me terminar. Hoje, os 2 adolescentes foram educadores nessa mesma instituição, pelo trabalho que foi feito. E depois a gente precisa aprender mais dessa lição. E dessa lição a gente construiu 4 ferramentas pedagógicas, que são, a gente viu que a nossa entidade estava fragilizada, então a gente viu as ferramentas que é acolher, ouvir, cuidar e transformar. Então, Luiz, assim, infelizmente eu não vou conseguir responder a pergunta porque eu não trabalho efetivamente nesse serviço. Até posso depois ver com o pessoal da equipe, mas assim, o que eu escuto muito lá, conversas de corredor, enfim, o que eu já vi muito, tem uma negligência grande em relação aos pais, às vezes eles até vêm no atendimento porque eles são convocados a vir, mas a gente escuta muito coisa do tipo, mas ele é o problema, foi ele que fez. Por que eu tenho que ficar vindo aqui? Por que eu tenho que fazer acompanhamento? Não sou eu. Né? Ou então coisas do tipo, eu vim aqui entregar meu filho, você não pode entregar ele para a juíza? Você não pode mandar ele ser preso uma vez porque não está aguentando? Ou eu não aguento, não vejo a hora que ele complete 18 anos para ele poder ser responsável sozinho, para não precisar mais ter que ser responsável por ele. Então, não saberia dizer uma porcentagem, mas acredito que não é nada satisfatório ainda. Mas eu até posso pesquisar depois. Então, na minha opinião, o Estado cumpre, se o cumprimento do ECA está de acordo com o necessário ou com o previsto. É tão difícil avaliar isso, porque o Estado é obrigado a cumprir. Então, o Estado não tem essa opção, então ele cumpre. Né? E daí, se eu for pegar algumas coisas, talvez eu ache que algumas coisas não estão de acordo com o previsto, outras estão. É muito difícil dizer se o Estado efetivamente cumpre. Ele cumpre parte que lhe cabe, algumas coisas ele cumpre bem, outras coisas ele vai cumprir, né? Não sei se o Estado é o grande problema para a gente hoje no cumprimento do ECA. Eu vejo a sociedade muito menos cumprindo o ECA do que o próprio Estado. Porque o Estado tem a lei atrás dele e que de alguma forma ou outra, em alguns momentos mais, outros infelizmente menos, a gente tem a lei em cima do Estado. Agora, a sociedade, na minha opinião, tem uma dificuldade muito maior de entender, de cumprir o Estatuto do que o próprio Estado. E o pior, ainda de repassar uma opinião preconceituosa sobre o próprio Estatuto. Que é o que a gente escuta de que o Estatuto tirou a autoridade dos pais, o Estatuto tirou a autoridade dos professores, isso é reproduzido pela sociedade. Isso a gente não escuta lá longe, não. Isso a gente escuta em almoço de domingo com a família, a gente escuta no condomínio, com pessoas que tiveram acesso a conhecimento, que não deveriam estar repassando informações ignorantes e que continuam repassando. Eu acho que a questão da sociedade, que hoje a sociedade muito mais descumpre o Estatuto do que o Estado. Lógico que o Estado não, se eu for pegar a fundo, eu vou achar várias coisas que o Estado pode não estar cumprindo a contento. Mas de uma forma, é difícil dizer porque eu preciso parar para pensar em tudo, mas eu vou pensar o quê? O que o Estado não cumpre hoje? Talvez o Estado não garanta algumas coisas, mas ele, de uma forma, ele vai tentando, porque quem é Estado? O Estado somos nós, funcionários públicos, que estamos ali trabalhando e que estamos tentando fazer com que a coisa, que o Estado ele não é uma pessoa, o Estado são os representantes. Então, Moisés, não sei se respondeu, se não respondeu, mas é uma pergunta bem difícil. Boa noite, meu nome é Luciana, sou psicóloga. Queria fazer uma perguntinha rápida para a Maita sobre os espaços de formação para poder exercer a justiça restaurativa, já que não está tão inserido na academia ainda, onde tem esses espaços no Brasil hoje?
Desculpa, como que é teu nome? Luciana. Luciana, na verdade, assim, no Paraná, em Curitiba, nós não temos um centro de formação de justiça restaurativa. Né? Nós temos em São Paulo um centro que está dando capacitação, inclusive ele deu agora formação em Cascavel, certo? Para agentes do sistema penitenciário de Cascavel. Mas hoje a justiça restaurativa está mais forte no Rio Grande do Sul. Tá? Então, em Porto Alegre, é a Justiça, o Poder Judiciário de Porto Alegre, basicamente a escola da magistratura de Porto Alegre, tem um órgão chamado Justiça para o Século XXI. E esse, que é até um site, Justiça, se você quiser procurar, é Justiça para o Século XXI. Ele é justamente foi criado para disseminar as práticas de justiça restaurativa. E aí, frequentemente, eles dão cursos de capacitação, inclusive meus cursos de imersão, em todos os níveis eu fiz lá, em Porto Alegre mesmo, mas tem algumas outras cidades do Rio Grande do Sul também. Então, hoje, a maior referência para capacitação é esse centro da magistratura do Rio Grande do Sul. Queria só agradecer a participação do Fernando e aí colocar que, de fato, a justiça restaurativa, ela tem práticas que, embora o nome seja justiça, né, ela pode ser aplicada nos nossos conflitos da nossa família, no nosso trabalho, né, em qualquer tipo de conflito. E aí vem como um exemplo de uma forma tão, né, que se encaixa perfeitamente, né, que eu acho que até o exemplo vale mais do que tudo que eu disse aqui, do que todas as técnicas, você consegue entender. E aí, principalmente, quando a ideia de responsabilização, a sugestão, vem de um semelhante, né, e aí ela se torna de uma forma tão adequada, né, e que não raras vezes o juiz, né, embora por mais técnico que ele seja, né, mais capacitado, por ele não estar inserido naquele meio, às vezes ela não se encaixa tão perfeitamente quanto um par sugere, como foi no caso do seu exemplo. Né? E aí, claro, que isso também só foi possível porque tinha um orientador e, no caso, você na figura de facilitador que conseguiu também proporcionar que isso acontecesse. Né? Então, parabéns, principalmente por esse teu trabalho. Eu tenho só uma questão que foi trazida aqui da psicóloga Iramaia Galenari. Foi dito assim: gostaria de saber como fica a questão da efetividade da justiça restaurativa quando se trata de pessoas perversas, que apresentam dificuldade em reconhecer sua culpa, dificuldade em se responsabilizar diante do sofrimento do outro. Então, como eu disse, a justiça restaurativa ela não tem restrição, né? Ela pode aplicá-la em qualquer meio, ou inclusive com pessoas que cometem crime ou ato infracional. Ela não prescinde uma categoria de crime ou ato infracional. Ela pode ser em qualquer nível, né? Desde o mais leve até os mais perversos. Agora, essa situação que a colega psicóloga nos traz, de pessoas perversas que apresentam dificuldades em reconhecer culpa, né, ou psicopatas, são questões que a gente diz assim, é aquela coisa isolada, né, que não é a regra, né, é a exceção da exceção, e é por isso que a justiça restaurativa, ela prescinde dos pré-ciclos restaurativos, que então serão aqueles atendimentos feitos individualizados com as partes, na presença do facilitador e do psicólogo, e aí essas pessoas vão verificar se, de fato, há possibilidade. Né? Se aquelas pessoas têm condição de discernimento de suas responsabilizações, de seus atos, né? De discriminar seus atos, de se responsabilizar pelos seus atos, e se elas estão dispostas a participar. Então, o facilitador ou o psicólogo vendo que determinada pessoa não teria condição para isso, porque até, por exemplo, um dos princípios da medida socioeducativa é ter capacidade para cumprimento. Então, se ele verificar que aquele adolescente ou aquela pessoa não tem capacidade para se adequar aos meios da justiça restaurativa, não poderá se submeter a eles. Mas eu ressalto que isso seria a exceção da exceção. Né? Em regra, não há discriminação para a aplicação da justiça restaurativa. O nosso tempo, infelizmente, é curto, já, né, encerrou o nosso tempo de hoje. Só vou repassar aqui o elogio de uma colega psicóloga de Londrina, Ana Carolina Braga, que achou maravilhosa as palestras, e ela pede informação sobre a possibilidade dos vídeos, né, serem postados. Então, como é uma questão que todo mundo pergunta, ela aproveitar a deixa da questão da Carolina. Os vídeos são postados no site, em geral, no mês seguinte da transmissão. Nós recebemos os arquivos uma semana após,
mas tem toda uma outra programação que envolve capacidade de inclusão de vídeos disponíveis no site, que a gente está aguardando para organizar com mais antecedência, mas por enquanto é de um mês para o outro. Então vai estar disponível sim, que ela vai querer compartilhar com amigos, familiares nas redes sociais, e gostou muito das palestras. Eu quero agradecer imensamente as nossas palestrantes, né, que vieram colaborar com o debate de hoje. Acho que esse debate realmente precisa ser aprofundado, que fique a sementinha aí, que cada um possa, no mínimo, contar o que ouviu, né, tanto das palestrantes quanto de quem veio contribuir com suas questões e sua experiência, né? O Fernando trouxe aí um exemplo maravilhoso. Então, a justiça restaurativa pode ser aplicada em outras frentes, né? Que não institucionalizar como justiça, e que a gente possa levar a discussão do ECA, né, em outro nível, nos lugares que a gente trabalha, no condomínio, para quebrar os preconceitos que aqui foram colocados, né. Você veja que até as questões, quando vem, a gente muitas vezes fica pensando na exceção da exceção. Então, assim, como é que resolve tal situação que é a exceção da exceção? Mas vamos pensar primeiro como que a gente dá conta de melhorar para a maioria. Né? Então, a maioria dos meninos que precisam ou são encaminhados por uma questão de medida socioeducativa, a gente viu que não é aquele que não tem jeito, como querem colocar na mídia, enfim. Né? São pessoas que precisam se reencontrar enquanto pessoas, né? Ter as suas oportunidades, os seus direitos realmente defendidos, ter acesso à educação, à saúde, às questões sociais, ao lazer, né? E poder se entender como gente para poder ter encontro com gente, né? E às vezes a gente precisa começar com um bichinho, né? Para entender o nosso lado mais frágil, enfim. Então, mais uma vez agradeço, peço um aplauso aí para todos.